Vocês estão em live. Deixa eu aparecer assim. Fala, pessoal, boa tarde. Vocês estão aí? Estão me escutando bem? Vamos começar a nossa live aqui. Só fazendo os últimos ajustes depois que está online. Deixa eu ajustando. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Rodrigo Fernandes. Adriano, ótimo final de semana a todos. Obrigado, você também, campeão. Luísa Souza, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Pronto. 62 pessoas online. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Vão comentando aí se vocês estão escutando bem minha voz, como é que tá meu áudio, tá travando, né? Se não tá travando, fala se tá ok, tá? Eu tô vendo aqui direitinho, acompanhando, e a gente vai ajustando, tá? Para a gente já começar a nossa live com a nossa convidada de hoje, para a gente bater um papo bem legal aqui, e fica até o final que vai ter uma coisa bem bacana para a gente hoje. Pronto, sim, o áudio tá ok, tudo ok, não tá travando, então, simbora. Pessoal, seguinte, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Rafael Moreira, é a primeira vez que eu apareço aqui para vocês, apareci uma vez nos stories. Eu sou o criador aqui do Motivação Águia, eu quem faço os vídeos aqui para vocês todos os dias. Então, estamos começando hoje um quadro novo que a gente vai começar a fazer aqui no canal, tá? É um quadro chamado Papo Águia. Esse quadro, eu vou chamar pessoas, amigos, convidados, para falar com vocês sobre alguns assuntos que podem te levar a outro patamar na vida. Então, a gente vai falar de tudo, né? Eu vou chamar pessoas que são psicólogos, vou chamar pessoas que são coaches, vou chamar pessoas que vão falar sobre coisas que vão te dar métodos, ensinar filosofias que podem te levar a outro patamar na tua vida para atingir os objetivos que você almeja. Tá bem? Então, pessoal, na live de hoje, a gente vai começar falando sobre um assunto bem bacana, tá? Eu convidei uma amiga minha chamada Carla Marinho. Eu conheci ela pelo Instagram, a gente fez uma parceria por lá, via Stories. E a Carla, ela mora nos Estados Unidos com o esposo dela já há 2 anos. E ela vai comentar com a gente aqui hoje, para você que tem interesse em conhecer mais como funcionam as coisas dos Estados Unidos, você que tem interesse em conhecer como é que faz, alguns passos que você precisa fazer para se mudar para os Estados Unidos, tá? Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Algumas dúvidas que vocês tiverem, vão escrevendo aqui, que a gente vai tirar tudo para vocês, tá bem? Então, vou colocar aqui a Carla para fazer parte da nossa live e a gente dar início aqui. Aê, boa tarde. Aê. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo Pessoal, bem. o som que tava aí, saiu já? Agora tá ok. Aqui o pessoal tava falando que tava com um sonzinho, como se fosse batendo assim, no microfone. Talvez pode ser do fone, mas eu não tenho certeza, né? Um chiado levinho, mas sua voz deu para escutar bem direitinho, acho que não... Agora tá bacana, pessoal? Dá para escutar legal? A gente tá batendo um pouco. Dá um chiado, acho que é do fone, talvez. Mas a voz dá para ouvir. Tudo que você fala dá para ouvir direitinho. Bom, então o que importa é o pessoal estar escutando. Se estiver escutando, vamos lá. Qual é do meu? Esse é do meu? Não. Som bom. O Vinícius falou que o som tá bom, então vamos lá. Carla, seja bem-vinda ao nosso canal, tá? Muito feliz. Muito obrigado abrir esse pela espaço sua presença. Aqui, bater um bate-papo toda vez que a gente faz esse tipo de bate-papo, né? Acho que quem está acompanhando, a gente também em si, a gente agrega muito valor um para o outro, porque bate-papo bom é aquele que você sai melhor, é aquele que você sai com uma mentalidade diferente, uma mentalidade que você agregou valor para o outro e também aprendeu com o outro, né? Então, acho que esse é o que mais vale. Beleza. Carla, é o seguinte, a gente combinou para você participar da nossa primeira live aqui do nosso Papo Águia,
porque eu acho que todo brasileiro tem vontade de conhecer como é que funciona os Estados Unidos, né? Algumas diferenças que a gente tem, cultural, questão de poder de compra, tudo isso. Deixa eu tirar meu fone para saber se é o fone. Se não for, bote de volta. Testar. E agora, tá escutando? Tá me escutando normal? Tá, deixa eu ver. Fala alguma coisa. Mas Teste 1. continua com a coisa, então não é o fone. Peraí. Vamos manter assim. É como se fosse pipocando. Se tu tirar o teu fone, tira o teu fone pra gente ver. Ah, tirou já? Já. Ah, então pode ser que seja da live. Um chiadinho. Vamos continuar, tá? Bem Se for para poucas pessoas, a gente vai ter que continuar. Se tiver acontecendo para todo mundo, vocês vão falando que a gente vai ajustando. Tá bem? Bom. Quando ela fala isso. Bom, então todo brasileiro, Carla, tem vontade de conhecer mais como funciona os Estados Unidos, né? Algumas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, poder de compra. E muitas pessoas, por tudo que está acontecendo, têm vontade em um dia ou estudar, ou morar, ou trabalhar, enfim, conhecer o país, pisar em solo americano, né? Todo mundo fala daquele famoso sonho americano, né? Vê muito E nos aí filmes, né? isso, né? Então, essa primeira live que a gente vai fazer a abertura do Papo Águia é para você, e aí eu fiz algumas pequenas perguntas, mas eu acho que o pessoal vai perguntando, e é um assunto que, mesmo sem pergunta, vai fluindo. Vai né? fluindo. Uhum. Mas eu quero perguntar para ti no começo o seguinte, o que foi que te fez, você e o Ian, a se mudarem daqui do Brasil para os Estados Unidos? Qual foi aquele ponto que você falou, não dá mais, ou tipo, não, aqui tanto faz, o meu sonho é lá, então fala pra gente como foi que vocês tomaram essa decisão. Isso é bem engraçado de contar, porque assim, a gente pensa, seria legal conhecer outros lugares e tudo mais, mas eu não tinha até então um planejamento para vir, né? Foi algo bem meio que o Ian, meu marido, ele apareceu com a ideia, tipo, vamos mudar, e a gente ficou trabalhando nessa ideia, mas nada algo decidido. Até que algumas coisas aconteceram, né? Eu cheguei a sofrer 4 assaltos no Brasil, onde eu morei, né? Eu morei em Belo Horizonte, em 6 meses. Então, assim, acho que esse foi o ponto principal de partida, de falar assim, olha, para mim deu, para mim chega, eu não quero, né? Infelizmente, eu gosto muito do Brasil em muitas coisas, mas eu não quero viver em um lugar onde eu não me sinta segura, onde eu não me sinta respeitada, confortável. Eu ando na rua, quando você sofre um assalto, quem já sofreu assalto sabe, né? Você demora um tempo, você volta na rua com medo, você anda segurando sua bolsa, você anda sempre desconfiado que alguma coisa vai acontecer, você não anda relaxado. Então, assim, eu não queria mais esse sentimento, né? Eu lembro que um desses assaltos, que foi, eu acho que de todos o pior, foi o que mais me marcou. A gente estava no carro, a gente estava num lugar que tinha uma paisagem, tinha mais pessoas lá também, a gente dentro do carro, já era de noite. E eu lembro de olhar para o lado e saiu 7 caras desse mato, sabe? Eu olhei para o lado e saiu 7 caras e todos eles estavam com máscara e um deles estava tipo com máscara de palhaço, sabe? Os cabelinhos voando assim, uma máscara de palhaço, todos armados e um com um facão. E assim, eu lembro muito bem de olhar para o lado e não deu tempo de fugir, não deu tempo de falar, né, vou fugir. Não deu. Eles já saíram sacando a arma, apontando a arma para minha cara. Perdeu, você vai morrer, sai do carro, e desce, já colocou a gente deitado no chão, sabe? Colocou todo mundo lá deitado, de cara no chão, era de noite, tinha mulher no meio, pessoa no meio, então assim, colocou todo mundo deitado de cara pro chão, os caras apontando a arma, ameaçando, sabe? O cara que tava segurando o facão, ele começou a passar o facão na perna das meninas, assustando mesmo, sabe? Para fazer medo. Coisa de filme, né? Então, assim, foi assim, sabe? O que mais me marcou de todos, esse foi o mais marcante pelo terror aplicado ali, sabe? Você vê os caras gritando, falando palavrão, te ameaçando. E eles levaram o nosso carro, né? Levaram o nosso carro, outro carro que estava lá, com mais uma moto. E os outros carros que eles não conseguiram levar, eles atiraram no pneu. Ou seja, a gente ficou lá sem nada. A gente ficou lá
sem celular, levou até meu sapato, sabe? Tipo assim, eu fiquei lá quase, Nossa. no máximo, com a roupa do corpo, sabe? Levou bolsa, com dinheiro, celular, tudo. O carro, tudo. A gente ficou preso lá. A gente, né, depois de um tempo, começou a chegar mais gente, a gente foi pedir socorro, e eles deram o azar de, assim que a gente pedir socorro, eles bateram de frente com a polícia e trocaram um tiro. E o nosso carro ficou todo baleado. Então, assim, por mais que a gente futuramente recuperou o carro, o prejuízo que a gente teve foi enorme, sabe? Mas, E de todos os assaltos, esse foi o que mais me marcou. Eu falei assim, cara, chega, que isso? Eu tô trabalhando para sustentar vagabundo. É basicamente isso, né? Tudo que eu conquisto ali, trabalho suado, vem alguém tira. Era demais. Eu andar na rua com medo, isso era demais. Aí eu acho até engraçado, a gente, como cidadão, a gente é tão maltratado, sabe, pelos governos, digamos assim, a gente é tão abandonado, né? A população que se dane, né? Cada um por si, é quase isso. Que as pessoas começam a criar uma cultura de que, nossa, conformismo, né? de conformismo, exatamente. Nossa, ainda bem, né, que só levou a bolsa dela. Nossa, ainda bem que só levou o carro, né? Ainda bem que não foi pior. Gente, você não tem que aceitar isso. Isso de forma alguma. Isso é errado. Isso é ruim. Isso te prejudica. Se você perder alguma coisa que você conquistou para batalhar, você perdeu vida ali, porque você vai ter que gastar seu tempo trabalhando de novo, comprando aquilo de novo. Então, não é só uma coisinha, é seu tempo investido, é sua vida. E as pessoas não param para fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de questionamento, sabe? E eu acho que de tanto me inconformar com essas situações, eu falei assim, olha, não dá, eu não quero isso para mim. Eu quero um lugar que eu me sinta realmente segura, que se eu for criar meus filhos, eu me sinta bem, eu me sinta confiável de deixar eles saírem na rua e não ficar louca de medo, sabe? Ah, hoje ele vai ser assaltado, hoje sei lá o quê. Você andar, você que é mulher, sabe, né? As mulheres entendem mais. Você andar na rua e os caras estarem mexendo com você, tá assoviando, querendo passar a mão em você. Então, assim, foram essas pequenas coisas, sabe, que foram acumulando, que eu cheguei no meu limite e falei assim, olha, aqui eu não quero ficar mais. Para onde vamos? E a gente tomou a decisão de vir, né? A gente começou a pesquisar muito na época, entender tudo que tinha que fazer, qual que era o passo a passo, e sabia que chegando aqui ia ser muito mais difícil do que a gente pensou que seria, né? A gente teria que ter uma mentalidade muito forte para poder não desistir no meio do caminho, porque a gente era tudo ou nada, sabe? Aplicando todas as economias, aplicando tudo nesse sonho. Então, assim, tinha que funcionar, sabe? Eu acho... Não, pode falar. terminar. Não, mas eu compartilho dessa mesma ideia, né? Essa cena que você falou que vocês sofreram um assalto é coisa de filme. Só que aqui é super natural, infelizmente. E as pessoas realmente se acostumam ao ponto de falar, não, ainda bem, né? Aquela questão do ainda bem. Não, não é ainda bem. Eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, você deve aceitar a vida no sentido de que, não, eu estou nesse ponto. Mas você nunca deve se conformar com aquilo. Aceitar é uma coisa, conformar é outra. Né? Uhum. Então, você, por exemplo, você está numa condição de vida... Um exemplo, a maioria dos brasileiros, infelizmente, vivem numa zona muito de limite financeiro, por exemplo. Então, o primeiro passo não é você, tipo, eu não devo não, eu estou ótimo. Não, é você aceitar, não estou bem, né? Eu não estou bem. Para daí você entender construir a realidade algo. sem romantismo. Isso. Eu estou aqui agora, não quer dizer que eu vou estar aqui assim para sempre. Né? O conformismo, ele faz você se mover, ele faz você agir para o que você quer. Então, assim, é importantíssimo entender a situação real de onde você está, para você entender onde que você quer chegar, né? Isso. Da mesma forma, eu fiz essa analogia para trazer para o pessoal que não é para se conformar, né? E na mesma forma, trazendo para o nosso lado, se você tem algum sonho, algum objetivo na vida, você não deve se conformar, não, mas aqui funciona assim. Não, vá buscar locais, ferramentas que você sabe que tem a solução para aquele seu problema, né? Que você sabe que você pode conseguir aquele teu sonho ali. Então, nunca se conforme com a situação que você está, não é verdade? Tem uma história bem legal, que isso me lembra, é uma fábula, né? Assim, que
sabe essas casinhas, né? Como se fossem essas casinhas americanas aqui, que tem uma varandinha na frente. Tinha um senhor de idade já lá na sua cadeirinha de balanço, sabe? Balançando lá, bem tranquilo. E do lado dele estava deitado um cachorro, né? Deitado um cachorro. E todo dia na frente daquela casa passava uma mulher que estava indo para o trabalho. Todo dia essa mulher escutava o cachorro chorar. E o cachorro, toda hora, né, que ela passava lá na frente da casa, o cachorro estava chorando, o cachorro deitado lá e chorando. Até que um dia ela se incomodou com a situação e parou para perguntar. Ela chegou, né, com licença, mas toda vez que eu passo aqui, seu cachorro está chorando, por que exatamente? Você sabe por que ele está chorando? Aí o senhorzinho lá, bem tranquilo, né, na sua cadeirinha de balanço, ele olhou pro cachorro, olhou para a mulher e falou assim, olha, ele está chorando porque ele deita em cima, né, dessa madeira, e a madeira tem um finquinho que fica fincando ele. Aí ele fica chorando. A mulher, uai, mas se é por causa disso, por que ele não vai deitar em outro lugar, não é mesmo? Não faz sentido ele deitar lá se está machucando. Aí o senhor, com toda a paciência do mundo, olhou e falou, é porque não está doendo o suficiente. Quando doer o suficiente, esse cachorro vai sair dali. Então, eu acho essa fábula muito legal, porque na nossa vida, às vezes, a gente tem que esperar o pior acontecer, sabe, Rafa? O pior acontecer para a gente tomar uma decisão. E não é assim. Você não tem que esperar ter um câncer para começar a cuidar da sua saúde. Você não tem que esperar se assim, endividar financeiramente, tá? Sabe? Não conseguir nem dormir de tanta dívida para começar a aprender sobre finanças, cuidar com responsabilidade do seu dinheiro. Você não tem que esperar o pior acontecer para tomar uma atitude, sabe? Você tem que prever que essas coisas vão acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas. E as pessoas, normalmente, elas entram num loop de perderem o controle da vida, sabe? De não estar no comando ali das decisões, não estarem cientes de que qualquer decisão que ela tome ou qualquer atitude que ele tome, isso vai gerar um resultado. Comer mal vai te gerar um resultado ruim, da mesma forma que comer bem também vai. Então, assim, é tudo dois pesos, duas balanças, as pessoas não param para fazer essa analogia. Tudo tem consequência, seja boa ou seja ruim, sabe? Não espere chegar no limite, não espere chegar na dor suficiente para tomar uma ação, sabe? Saiba se prevenir e tomar antes. Então, acho Exatamente. Bem esse ponto. O pessoal tem várias perguntas aqui que o pessoal está fazendo, cara. Antes de... Eu acho que tem como mostrar aqui pelo computador, para aparecer na tela e todo mundo vê as perguntas. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse assim, você falou que o ponto principal, depois que estava tudo certo para vocês virem, qual é a sensação que fala assim, bate saudade, né? Você fica com saudade, você fica com medo, apesar da decisão, porque para você mudar de um país, independente de fator, às vezes, gente, quando a gente fala de mudar de país, não significa que o país está horrível, não, seja qual for o país. Simplesmente são sonhos. Por exemplo, eu, particularmente, Rafael, independente de qualquer coisa, meu sonho desde sempre foi morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos. Sempre tive vontade de conhecer, entendeu? Independente de como tivesse qualquer coisa. Então, muitas vezes, não tem nem a ver com o país em si, mas sim com a vontade. O que eu quero está nos Estados Unidos. Então, não faz sentido para mim, uma vez que eu tenho uma possibilidade de ir, de estar aqui, entendeu? Eu tenho que buscar os meus sonhos. Então, as pessoas se limitam muito nesse sentido. E não é. Você tem que buscar os sonhos, seja aqui nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, na Europa, seja lá onde for. Né? O meu canal fala sobre isso. É você não ter limites, não tem fronteiras que vão limitar aquilo que você pode alcançar, certo? Então, deixa eu ver se aparece aqui. Se aparece na tela. Ah, aparece. Olha que legal, cara. Brasileiros sofrem preconceito nos Estados Unidos. Como é que foi quando vocês chegaram aí? As primeiras olhadas, né, externas, né? Assim, impressões. Como é que foi? Conta aí. Sofreram preconceito? Sofrem? Isso é algo bem interessante, porque, assim, como no Brasil também, aqui a gente tem partidos de direita, de esquerda, e aqui é meio que separado por estado, sabe? Tem estados democratas e republicanos. Então, assim, o estado que eu moro, ele é um estado, por mais
aqui seria democrata, né, em Massachusetts, ele é mais conservador. Ou seja, aqui existe muito mais preconceito se você pega o Texas, se você pega um outro estado, sabe? Aqui realmente você tem uma diferença um pouco assim. Não tô falando que você sai na rua, a pessoa olha estranho, sabe? É algo raro, mas existe, sabe? Não é toda vez que eu vou no restaurante eu vou sentir, não, mas já aconteceu umas 2 vezes comigo nesse tempo todo que eu tô aqui, de somente pelo fato de eu ser imigrante, eu senti sim um preconceito, eu senti sim um tratamento diferente. Mas, olha que interessante, esse tratamento veio de pessoas que estavam talvez numa, digamos assim, né? Por exemplo, vou dar uma situação. Uma vez eu estava comprando na loja e na hora de pagar, a mulher viu que, né, eu era imigrante, a minha cor, né, o sotaque, que você nunca vai perder o sotaque, por mais que você converse inglês, você vai ter um pouco de sotaque. Ela viu que eu não era americana, nata, e me tratou mal, né, deu uma resposta, foi super grossa comigo, justamente por isso, sem razão nenhuma. E ela estava lá trabalhando. Talvez ela teria já seus 60 e poucos, 70 anos, trabalhando numa loja, ou seja, você vê que talvez a mentalidade da pessoa não foi desenvolvendo ao longo desses 70 anos que ela tinha. Ela não foi buscando correr atrás das suas metas, das suas coisas. Isso gera, sim, uma frustração na pessoa de ver, talvez, que aqui tem essa coisa, né? O imigrante está roubando emprego do americano, o imigrante está ocupando o espaço que seria do americano, mas ela não vê que ela já nasceu, só de nascer aqui, ela já está à frente, ela já tem a documentação, ela já tem o idioma fluido, né? Então, assim, muitas das vezes essa raiva vem criada por achar que o imigrante pega o emprego ou pega as coisas, mas não. Quando você é um imigrante, normalmente você já tem várias barreiras, que talvez seja o idioma, a documentação, e você começa com o emprego no subemprego, né? As primeiras oportunidades de emprego não vai ser um advogado, não vai ser assim. A maioria vem do subemprego, vai ser limpeza, um restaurante, um serviço de loja. Então, normalmente esse preconceito muitas vezes vem de quem está nessa mesma função e acha que o imigrante está lá para roubar essa função deles, entende? Mas isso é algo totalmente... não é algo que você sai na rua e você vê, tá? Já aconteceu umas 2 vezes comigo, mas em 2 anos. Então, assim, não é algo que vai me afetar ou vai, sabe, me fazer desistir por conta disso. Não é... Quando você vem para cá, você está ciente, pode ser que ocorra, mas assim como em qualquer lugar do mundo, né? Tem pessoas boas, pessoas más, pessoas de bom caráter ou não. Então, assim, isso de forma geral, né? Não é algo que vai limitar aquilo que você quer fazer aí, né? Sim, São não. coisas chatas que acontecem, infelizmente, mas que aquele que vai com intenção de construir algo tem que passar por cima disso, não tem o que fazer. Né? Isso é mais do caráter da pessoa mesmo, né? Você não É vai verdade. ditar o que o outro vai falar para você ou não. Você não controla o externo, né? Então, assim, é relevante. Totalmente relevante. O Anderson Garcia Batista, ele falou assim, ouço vários amigos que moram aí nos Estados Unidos que falam sobre o choque cultural. Qual a opinião dela sobre isso? O choque é grande? Quando vocês chegaram aí, foi que vocês perceberam? Eu fiquei sabendo que o pessoal, o brasileiro, ele é mais acalorado, né? O americano já é mais frio. É verdade Sim. isso? Acho que isso é a primeira coisa, né? Que a gente vem achando e chegar aqui a gente confirma. Realmente, assim, o que acontece? Os americanos, eu acho que eles são mais fechados para se fazer amizade de início, mas quando você quebra essa barreira, né, você cria intimidade, eles são super amigáveis, são super divertidos, então acho que é mais a barreira de entrada, sabe? E realmente essa coisa, talvez na despedida, eles são mais... A gente é mais calorosa, a gente vai despedir, a gente gasta mais tempo despedindo do que o tempo que passou com a pessoa, né? É Dá verdade. beijinho, abraça. Aqui é tchau, tchau, acabou. Mas quando você passa essa barreira de entrada, eles são super amigáveis também, são divertidos. Acho que é só quando você não tem intimidade com a pessoa mesmo, né? Uhum. Mas ó, pessoal, acho que o brasileiro ainda assim tem um jeito mais espontâneo, tá? Nesse requisito.
Acho que o americano, o pessoal acha estranho aí, tipo, às vezes pega aquele brasileiro bem extrovertido, né? Vai conhecer e tem Sim, essa. essa. Eu acho que o que acontece? A gente tem. Aqui é uma cultura, né? Um pouco. Talvez aparenta ser mais sério, essa coisa, e de fato é a barreira de entrada. Mas depois que você conhece a pessoa bem, você vai se divertir junto com a pessoa. Então, acho que é mais esse susto imediato quando você não tem intimidade, né? Quando você tem intimidade, fica algo mais natural, não é tão discrepante assim, sabe? Uhum. Algumas diferenças culturais que a gente vê, tipo assim, acho que o clima, querendo ou não, ele interfere muito. Por exemplo, aqui em Massachusetts faz frio a maior parte do ano, então as pessoas não vão sair tanto, né, nessa época de frio, vão ficar mais dentro de casa, tem uma cultura mais de ficar em casa. Então, talvez isso mude também os hábitos de celebrar, sabe, de, sei lá, ir para barzinho, Uhum. encontrar os amigos, né? Isso deve interferir um pouco também. Deixa eu ver aqui. O Vinícius, eu estou indo pela ordem aqui que o pessoal perguntou. O Vinícius perguntou: Aham. é verdade que tem que comprovar mais de US$ 2.000 para um ano de estudo? É uma pergunta muito relativa, né, Carla? Que varia muito de estado, de colégio, né? Aham, é verdade que comprovar Às pode vezes complicar, né? às vezes esse valor vai para 6 meses só, às vezes vale um ano, depende se vai como solteiro ou casal, né? Sim, sim. Tipo assim, o F1, né, que é o visto de estudante, ele vai variar se você é uma pessoa que vai com acompanhante, que seria o F2, ou se você vai sozinho, né? Você pode começar dando entrada, talvez, no processo de 6 meses, e você vai comprovar para 6 meses, né? Chegando aqui, você pode fazer a extensão de mais 6 meses, e aí você fica um ano total aqui. Então, assim, isso varia muito do planejamento de cada um. Tem gente que já tem condição de comprovar um ano. Então, a pessoa já sai aí do Brasil com um ano. Tem gente que vai comprovar os 6 meses e quando chegar aqui, comprova mais 6 meses, né? Então, isso vai variar, porque se você vem com acompanhante, você vai pagar mais seus US$ 1.500 por acompanhante. Então, assim, esse valor é mais ou menos nessa faixa, tá? Pode colocar aí, se for para uma pessoa, né? Coloca aí 1.500. Esse valor, gente, ele vai variar um pouquinho, dependendo da escola, da mensalidade. Mas vamos fazer uma média e coloca aí mais ou menos 1.500 por pessoa por mês que você vai aplicar. Se é 6 meses, né? Então vai ser esses 1.500 vezes 6. Se você tem um acompanhante, você tem que estar bancando esse acompanhante, né? Que pode ser sua esposa, ou seu filho. Então, esse valor vai variar um pouco, mas é nessa faixa, né? O visto de estudante. Interessante. Pessoal, a Carla, eu já falei sobre ela aqui no canal e ela tem um canal no YouTube, tá? Então, existem algumas perguntas que eu estou vendo aqui que infelizmente não tem como ela explicar muito aqui. Então, ela vai estar postando vídeos no canal dela. Já tem vídeos no canal dela falando sobre várias coisas nos Estados Unidos, sobre como ela conseguiu o green card dela de um tempo bem favorável, né? Então, você que tem interesse, aliás, eu não falo nem você que tem interesse, eu meio que falo assim, pessoal, o primeiro link da descrição vai estar o canal dela. Você clica lá e vocês se inscrevem, tá? Vocês podem ir lá, você que está assistindo a live agora, espera acabar a live, você clica lá para não sair do YouTube, né? Você clica lá, se inscreve no canal dela e acompanha. E você que está vendo essa live depois que ela vai acabar, porque vai ficar salva, você também se inscreve, porque ela vai postar muita coisa lá e você que tem interesse em conhecer muitos detalhes sobre os Estados Unidos, bem mais detalhados, ela vai postar lá, tá bem? E falando Então, nisso, hoje vai ser um vídeo falando de tipos de moradia aqui. olha aí. Todo mundo Pegar quer saber casa, essas Tá coisas assim, começando, né? A valores. postar com mais frequência, vai ser bastante Uhum. conteúdo para agregar. Muito bom. E aí me diz uma coisa, Carlos, enquanto eu seleciono outra pergunta, fala pra gente assim. Eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Uma pessoa que ela tem disposição, uma pessoa que ela é bem otimista, ela é sonhadora, ela tem muita disposição para trabalhar. Você que já trabalhou aqui no Brasil, né, e você que está trabalhando aí nos Estados Unidos, para quem tem garra, para quem realmente está disposto, para quem se vê como empreendedor, como é que é aí? Tem diferença, né? Você consegue mais, digamos, com o mesmo esforço que você faz aqui? Como é que é Uhum. essa correlação de empreendedorismo? Tem até uma pergunta que eu vou deixar aqui, e aí você pode ir comentando nesse sentido.
Aham. Sim, isso é bem diferente, porque isso é uma das coisas culturais também que tem de diferença, porque no Brasil a gente trabalha, né? Tem um salário mínimo, normalmente no final do ano tem um 13º, tem algumas regalias de férias, feriado. Aqui o formato de trabalho ele é diferente, né? Normalmente não. Você pode negociar com a empresa sobre ter férias, se vai ser férias remuneradas ou não. Aqui, normalmente, feriado você vai trabalhar. Então, assim, a pegada aqui é mais forte, sabe? A pegada você tem que ter realmente uma cabeça melhor para saber que você vai trabalhar mais de início, mas, em compensação, né, você tem mais acesso às coisas, você tem um salário maior. Por exemplo, no Brasil, o salário mínimo é na faixa, eu não sei exatamente quanto que está agora, mas é na faixa dos R$ 1.000, mais ou menos, né? 900 e pouco mil reais. Então, assim, nessa faixa aqui, o salário mínimo vai ficar na casa dos US$ 2.000. Então, assim, o salário mínimo aqui, por mais que você pegue um subemprego, o cargo menor, você já estaria ganhando mais do que muitas funções no Brasil, né? Então, assim, e além disso, né, de você já estar ganhando em dólar, tá ganhando, né, o salário mínimo a mais, você tem mais acesso às coisas. Então, assim, vários tipos de produto, carro, gente, carro, assim, eu comprei na época quando a gente chegou, né, um Ford Fusion 2016. Eu sei que esse carro no Brasil, se eu quisesse comprar, sei lá por quanto tempo que eu ia ter que juntar dinheiro, sabe? Assim, quanto tempo que ia ter que se eu tivesse um dia acesso a ele, quanto que custa hoje? Fazer até uma pesquisa rápida, nem sei quanto que custa, mas deve estar no caso dos O 2016 eu vi aqui, 76 mil. 76 mil? Então, assim, é mais puxado. Eu paguei, sabe, a gente pagou em 2 anos, foi financiando, né? Tipo, dava 170 a parcela por mês, ó, por semana, 170 por semana, fechou aí no final de 18 mil. A gente não vai fazer a conversão, porque aqui a gente vai em dólar, né? Ganha em dólar. Mas aí depois a gente quis pegar um carro mais velhinho, um Honda Civic mais velhinho, tipo 2005. Eu paguei 1.500 no carro. Onde que no Brasil eu ia comprar um carro pagando 1.500? Então, assim, sabe? E isso eu acho muito legal, isso é um ponto muito positivo aqui, porque realmente você tem mais acesso a coisas de qualidade sem levar seu dinheiro todo embora, sabe? Aqui a taxa você paga é 6%, enquanto no Brasil é 70% para mais em produto, né? Taxa em cima de produto. Então, assim, a qualidade de alimentação, salmão, se você quer comer salmão, no Brasil uma peça de salmão, quem come sabe, não é fácil ter acesso. Ou você vai no shopping comer um japa que você paga 20 reais o prato com 2 salmões, ou você gasta o seu salário inteiro comprando uma peça. Aqui você paga no salmão $12 o quilo. No Brasil é 115. Eu lembro que eu olhei uma vez. Então, assim, essas pequenas diferenças, roupa, sabe, acessório, você consegue ter acesso a mais, a comprar mais por menos. Porque não tem um tanto de taxa em cima, sabe? O mercado gosta que... O mercado tem que girar. Então, as pessoas comprando mais, isso é bom, sabe? Esse acesso a mais por menos, eu acho fantástico. O salário sendo 1.050 aproximadamente aqui, aí 2.000, sendo que a hora é mais ou menos $15, já comentou comigo. Depende muito, é $12 e tal, por aí. Ou seja, com praticamente 1 hora de trabalho, você compra um salmão, a peça do salmão, né? E aqui R$115 são, tipo, 3 dias de trabalho. Você vê a diferença. Então, para o pessoal entender. Gente, a questão é assim, eu trouxe a Carla para fazer essa live com a gente, justamente nesse intuito. Muitas pessoas que eu conheço, amigos, por exemplo, e pessoas do canal também, sempre, né, que eu falei da Carla, o pessoal que foi lá, se inscreveu e tal, eles sempre mostram interesse em querer visitar os Estados Unidos, ou até querer morar, mas justamente aquela questão do conformismo, né? Só que aí, eu sempre trouxe isso para mim. Poxa, com o esforço que eu tenho aqui, eu posso conseguir muito mais lá em muito menos tempo. Então, eu falo de novo para você, se você é uma pessoa que se considera uma pessoa visionária, você se considera uma pessoa que quer atingir muitos objetivos, você tem muitos objetivos na vida, e você tem vontade de conhecer os Estados Unidos, coloque como meta, né?
se planeje após pandemia, você começa a se planejar a partir de agora, para que você, se você realmente tem vontade de fazer isso, você fazer de verdade. Porque, de fato, existe muitos pontos negativos, lógico, como todo o país, mas aqui no canal a gente está tratando da questão de empreendedorismo, e, de fato, do empreendedorismo, pelo que eu vejo, e a Carla pode até confirmar, existe, para quem quer empreender, inúmeros benefícios, e o poder de compra, então, nem se fala de estilo de vida, né? Então, eu vejo isso, eu trago isso para minha família. Por isso que Sim, eu estou nesse processo verdade. de mudar para ir se estudar, tipo né? assim, Então... Isso vai da mentalidade da pessoa, né? Se a pessoa no Brasil não tem uma mentalidade de abundância, de sucesso, ela chegar aqui não é o lugar que vai mudar a pessoa, sabe? Isso. Ela vai chegar aqui, ela pode ter uma vida ruim também, como ela tinha no Brasil. Não é o lugar somente que vai ditar. Mas eu tenho certeza que um lugar, ele vai ajudar muito, vai favorecer muito, se você já é uma pessoa que pensa grande, que pensa em abundância, que busca correr atrás, que se esforça. Se você tem essa personalidade, pode ter certeza que aqui você vai vencer também, vai ter mais acesso, vai ter mais segurança. Então, assim, esses pontos que foram que me atraiu a tomar essa decisão, sabe? Se você pega um Camaro, a gente, né, conversou uma vez sobre isso. Camaro, fiquei com raiva. Nossa, tem um Camaro. Tipo assim, Camaro, né, o carro. Camaro aqui você vai por esquina. Tipo assim, aqui você tem Camaro, tá bom, tem um Camaro. Porque Camaro aqui você paga 20 pau, 20 mil. Tipo assim, você vai dividir, sei lá, em 2, 3 anos, é ok. Vai ter uma parcela ali de 190, sabe? Então, assim, depende muito do... No Brasil, você vai comprar um Camaro de 220 mil, quando? Sabe? Com emprego de faixa de salário médio, quando que uma pessoa dessa tem acesso? Então, assim, o próprio formato de governo, de administração, dificulta a nossa vida lá. Muitas taxas, né, que a gente paga imposto o tempo inteiro, imposto em cima de tudo. Você vai ver, a maioria da população não tem nem carro, pega ônibus. Eu andei de ônibus no Brasil, de andar com minha bochecha amassada, sabe? Eu saí depois de ter maquiagem na janela do ônibus, de tão sardinha que era o ônibus. Então, assim, eu sei o sentimento de que é estar no ônibus lotado, com gente suando, com cara tarando mulher. Então, assim, eu sei qual é esse sentimento de estar lá e a falta de respeito que a gente sente, a nossa autoestima baixa de estar num patamar que você sabe que está sendo humilhado, sabe? Você sabe que está nessa situação difícil, a nossa autoestima baixa só de estar assim. Então, quando aqui você tem acesso, por mais simples seja o carro, a partir, sei lá, de 1.500, você já compra o seu próprio carro, só de você não ter que depender de transporte público, de ser amassado e ficar suando dentro de ônibus. Então, assim, isso dita muito, sabe? Isso dita muito. A gente chega aqui, lógico, você vai caminhar um pouco para trás, porque você está começando tudo do zero, vai buscar o seu lugarzinho, né? Sua casa, seu emprego, tudo do zero. Mas tenha certeza, você vai caminhar um pouco para trás para adiantar vários anos para frente. Com esse mesmo esforço, uma mentalidade abundante, você vai conquistar muito mais rápido do que no Brasil, infelizmente. Sabe? Eu falo isso infelizmente porque tem muita coisa boa no Brasil, mas esses pontos a gente não vai mudar. Sabe? Eu não vou esperar que um governo venha e faça, sei lá. Não, eu quero mudar minha vida nessa geração. Tem que partir da gente. Eu quero mudar minha vida agora, nessa geração. Não quero esperar que meus netos, que vão ser, sabe, vão ter uma... Não, eu quero ter uma vida melhor. Não quero depender de ninguém para me dar. Então, eu vim buscar onde eu acharia isso. E tenha certeza, se o seu perfil é esse, vai dar também. Sabe? Carla, a Joyce Santana, ou é Santana ou é Santana, alguma coisa assim. Ela perguntou assim, qual foi o custo da mudança para os Estados Unidos? E são vários, são vários. Realmente, depende muito, né? Estou sentindo isso, mas eu ia botar junto com uma pergunta para você responder junto, mas vai respondendo que eu lembro. Uhum. Qual foi o custo? Uma pessoa que ela fala, decidi, tenho vontade de estudar nos Estados Unidos, tenho vontade de morar nos Estados Unidos e trabalhar. Quais são aqueles custos que de cara todo mundo tem? Isso, para se mudar.
Porque isso vai variar muito, né, da condição financeira de cada um. Lógico, gente, quanto melhor financeiramente você tiver e puder, né, trazer para você ficar mais confortável aqui, lógico que isso vai adiantar a sua vida. Quanto menos dinheiro, mais difícil vai ser começar aqui. Mais de baixo você vai começar aqui. Isso é um fato, né? Então, assim, o valor ele vai variar muito do que você pode no momento, do que você tem. Mas os custos fixos, né, que você for ver, é um custo de tirar um visto, tirar o seu passaporte, de tirar um visto, de saber qual tipo de visto, né? Talvez o de estudante vai ser um custo mais caro de início, talvez o de turista pode ser que seja mais barato. Então, assim, cada decisão, ela vai ditar a sua trajetória aqui, o seu custo aqui, sabe? Se você vem, por exemplo, eu quero enxugar todos os custos e eu não tenho muita grana, eu vou enxugar tudo, vou começar minha vida, sabe, do zero. Você vai ter de cara o custo de passaporte, do visto, de passagem de avião, sabe? Aqui, talvez você nem precise alugar o seu próprio apartamento. Você pode dividir com outra pessoa. Você pode só alugar o quarto na casa de alguém, tá? Tem muita gente que mora aqui, inclusive no mesmo condomínio que eu moro, que às vezes a pessoa pega um apartamento de 2 quartos e aluga o quarto para uma outra pessoa, sabe? Então, assim, aqui, só se for alugar um quarto, você já acha na faixa de 800 a $1.000, se você for alugar o quarto com alguém. Então, assim, já venha com pelo menos um valor que põe aí uns 4, 5 mil dólares, que você vai chegar aqui, não vai chegar totalmente no desespero, sabe? Vai se dar um tempo de se manter aqui, pelo menos até arranjar um emprego, vai chegar um tempo de se, sabe, conseguir um lugar para você, comprar suas coisas. Não venha totalmente na loucura. Faça uma programação antes no Brasil, antes de vir, se planeje, sabe? Não é uma decisão que você tomou e vai vir com um mês. Talvez esse planejamento leva meses, sabe? Há um ano e pouco, até você realmente juntar um dinheiro, se planejar direito e vir. Então, isso vai variar muito, mas o mínimo que eu indicaria seria nessa casa, sabe? Quanto mais, melhor, mais você vai ter para injetar no seu projeto, mais confortável você vai chegar aqui, mas pelo menos a conta básica seria essa, sabe? Interessante. Deixa eu ver, escolher outra pergunta. Isso é engraçado, Rafa. Eu tenho um amigo que mora em Nova York, que ele chegou aqui antes de mim, mas ele veio na loucura, tipo assim. Ele falou que veio só para visitar a irmã dele, que já morava aqui, e que ele veio com $200. Nossa. Isso aí, ele tava com sangue no olho. Falei, eu vou... Ele morou quase um mês no metrô. Eu não tô zoando. Ele dormia no metrô de noite, que o ticket era baratinho, né? E foi trabalhando até juntar o próprio dinheiro e até conseguir arranjar um lugar para morar. Então, assim, gente, é lógico, isso vai variar muito. Por isso que eu falo, vai do que você está disposto, né? Qual que é o preço que você quer pagar por isso? Ele estava disposto a fazer loucura, né? Ele não tinha filho, não tinha acompanhante, ele foi no tudo ou nada. Então, assim, eu não vou ditar valor, porque isso é muito relativo, sabe? Mas se você quer ter um lugarzinho, já começar de uma forma mais confortável, o custo básico é esse, né? Isso vai variar. O Roberto Júnior, ele perguntou, quanto tempo dura o visto de turismo? Tem como renovar? No caso, onde que renova, né? Deixa eu ver. Eu acho que sua ligação, Rafa, travou um pouquinho. Tenta falar agora. Tá escutando agora? Entendi. Agora voltou. Acho que tinha travado um pouquinho. Me ligaram aqui no celular, cancelei. Quanto tempo dura o visto de turismo? Tem como renovar? Isso. Tem um visto de turista, né, que é o visto B1, B2, turismo e negócio, que ele dura mais ou menos na média de 6 meses, né? Você vai chegar, quando você pisa aqui, que você vai passar na imigração para entrar no país, eles vão carimbar no seu passaporte a data que você tem para sair do país. Depois, tipo, essa data normalmente é na média de 6 meses. Se bater essa data, né, ou você não renovar o seu visto, ou você não, sabe, passar essa data e você não saiu do país, você fica fora de status.
que é aquele famoso ilegal aqui, né? Passou o seu tempo de sair, você não saiu, você fica ilegal. Então, assim, quando você tem as opções de renovar, se deu 6 meses, você pode renovar por mais 6 meses o visto de turista e ficar total de 1 ano. Se deu esses 6 meses, você pode talvez trocar para o seu visto de estudante depois desse prazo. Então, assim, a maioria das pessoas talvez entram com visto de turista, aplicam a extensão de mais 6 meses e depois aplicam para um visto de estudante. Que aí o visto de estudante você vai renovando e pode morar aqui por anos. Isso vai variar muito de cada caso, é aquilo que eu falei, né? Cada visto, ele tem os seus prós e contras, e o visto de turista, se você entra aqui, você não vai poder sair do país. Possivelmente, se você sair, quando você entrar aqui de novo, o visto de turista se vencer, tá, gente? Se vocês... Deixa eu, né, dar essa... especificar aqui, porque se você tá com visto de turista e ele venceu, e você sai do país depois que ele venceu, se você entrar aqui de novo, você vai ser barrado na imigração, né? Você passou do prazo. Mas se você só vem turistar mesmo, respeita ao prazo, aí tá mais tranquilo, né? Só deixar isso mais especificado. Interessante. O Joel Marques, ele perguntou: preciso saber os requisitos necessários para ir fazer uma formação nos Estados Unidos da América. Formação, eu imagino que o Joel queira perguntar, College, né? Uma faculdade. deve ser exatamente a faculdade, né? Uhum. É um visto específico ou o visto de estudante serve? É o visto de estudante mesmo, né? O F1, o F2, Uhum. o F2 se tiver um acompanhante. Mas o que acontece? Normalmente, quando você quer ter uma formação aqui, ou você já tem que, né, fazer o teste do seu nível de inglês. Possivelmente, a maioria das pessoas não tem o inglês fluente para passar nesse teste e ir direto para uma faculdade. Ou seja, as pessoas começam primeiro no curso de inglês, né? Elas já começam numa escola de inglês. O tempo máximo dessa escola é na faixa de 4 anos, e depois desse tempo você pode ir para um college, né? Você pode ir para uma faculdade, se você quiser, e fazer a sua vida profissional aqui, né? Essas mensalidades, então, assim, tem formas de... Isso varia muito de cada escola. Se tem escola que pode dar uma porcentagem de bolsa, se tem escola que você vai pagar o preço cheio, sabe? Isso vai variar muito da escola e o que eles oferecem de bonificação, digamos assim, né? Mas o F1 mesmo, o visto de estudante, já seria o ideal. Então, acho que é por isso, Carla, que o pessoal, quando decide ir com visto de estudante, por exemplo, mesmo que seja como meta cursar uma faculdade, elas primeiro passam pelo estágio de cursar na escola, né? O inglês, para ficar com o inglês afiado. Porque, como você falou, vai ser complicado. Você vai para uma faculdade, aprender assuntos que são bem mais científicos, digamos assim, né? Bem mais complexos, sem você ter muito vocabulário para aquilo. E em relação a comprovação também é da mesma forma, porque, por exemplo, no visto estudante, a gente comprova, a gente escolhe, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano e tal. No caso de um college, a pessoa tem que comprovar logo os 4 anos, é isso? Ou muda a forma que eles pedem uma comprovação, por exemplo, para estudo, no caso de faculdade? Então, vai o contrato que você faz na escola, né? Por exemplo, se você está estudando, está fazendo curso de inglês, você pode aplicar o visto para 6 meses e assim que estiver batendo esses 6 meses, você vai fazendo a extensão, né? Quando você vai para a faculdade, é a mesma coisa. Você vai aplicando a extensão de acordo com o que você vai... por exemplo, se você não tem o valor em cheio, né, para comprovar para esses 4 anos, você vai, a cada período, você vai comprovando e vai mantendo a sua extensão do visto, né? Vai se mantendo legal aqui com o passar dos anos. Então, assim, é o mesmo formato, só que muda uma é a escola de inglês, outra é a faculdade, mas segue a mesma regra, o mesmo formato. Nossa, cliquei aqui, não tá... Ah, agora foi. O Márcio Small. Eu já tenho um nome em inglês aí no nome. Deixa eu dizer, o Marcos perguntou assim, cara, para investir em abrir uma empresa nos Estados Unidos, o visto é diferenciado para quem é empresário lá? E aí, complementando a pergunta,
No caso, uma pessoa imigrante chega aí nos Estados Unidos, ela já pode abrir empresa? Como é que funciona? Tem um Sim, tempo que tem que esperar? sim. A gente fez isso no segundo dia que a gente chegou aqui. É menos burocrático. Então, assim, quando você vem com visto de turista e business, né, que é o visto B1, B2, ele já é o visto de turismo e negócio. Ou seja, você já pode chegar aqui e abrir uma empresa no seu nome, né, tudo mais. Você vai ganhar um ID, que é como se fosse um código da sua empresa, onde você pagaria os tax, né, os impostos nesse número. Então, assim, o que foi a pergunta? Deixa eu ver. Para investir e abrir uma empresa no Z, o visto é diferenciado para quem é empresário? Então, né, seria esse visto B1, B2 de turista e negócio. Você vai ter esse tempo que você vai respeitar aqui, digamos, né, esses 6 meses, e a partir dele você pode aplicar uma extensão e isso vai ditar o seu ritmo aqui, né? Tem formas de você conseguir a sua documentação através de empresas, mas aí a empresa já tem que estar com um número maior de funcionários, né? Isso vai variar muito da renda que a empresa gera aqui no país. Então, assim, isso vai variar um pouco também. Tem o visto de investidor, que agora eles aumentaram a meta, que era $500 mil para $800 mil, que você investe no país, já ganha a sua documentação aqui, né? A documentação que eu falo é o green card, né? Ganha a sua documentação. Então, assim, isso seria para empresas maiores, né? Não é todo mundo que vai ter 800 mil para investir, né? Isso, então, seria para a menor parte da população, empresas maiores. Mas uma empresa iniciante, se alguém quer abrir uma empresa aqui, seria já com o visto normal. Qualquer pessoa pode abrir empresa aqui, basicamente, né? Isso é bem fácil, não é tão burocrático igual no Brasil, isso é mais rápido aqui. Eu acho que a alternativa que todo mundo que quer empreender aí vai, né? Escolhe um dos Sim, outros vistos, porque realmente $800 mil realmente é uma parcela muito pequena. E sim, quem tem sim. vontade que começa de baixo, vai com visto normal e como pode abrir empresa, abre aí bem mais Sim, eu fácil e acho que é as simples, né? primeiras coisas, né? Quem chegar aqui de cara já sai daí do Brasil pensando em procurar um contador, que a pessoa chega aqui, já vai numa pessoa, né, especializada, já abre sua empresa, já tira essas dúvidas e, Uhum. e já vai com o seu plano aí, segue o plano. O Paulo Guedes perguntou, é o ministro que está aqui? Paulo Guedes perguntou, para quem não terminou o ensino médio, ele pode ir para os Estados Unidos? É uma pergunta simples, né? Mas Sim, é bom o pessoal saber. assim, você pode ir quando quiser, né, falando, mas uma opinião pessoal, se você for, né, você pode, aqui, você chega aqui, você pode estudar, dependente de qual idade, se você está ilegal ou não, você tem direito à escola, você tem direito a estudar, mas se você, né, for vir sozinho, faça um planejamento antes, eu não sei em qual etapa você está do ensino médio, mas principalmente se você for vir sozinho, antes de terminar o ensino médio, faça um planejamento para não chegar aqui, né, ser surpreendido. Chegar aqui, em qualquer momento você pode estudar. Você tem direito à escola. Então, assim, se fosse para não terminar no Brasil e terminar aqui, ok, né? Mas se for largar tudo e vir aqui na loucura, não estudar nem no Brasil nem aqui, aí eu já não aconselho. Então, assim, se for nesse planejamento, né, você continuar o seu ensino médio aqui, você tem esse direito, né? Mas se planeje bem, porque aqui você já terminaria o seu ensino médio em outra língua, né, em outro idioma. Então, assim, isso talvez dificultaria um pouco o processo. É bom já começar a estudar o inglês um pouco antes, né? Para não fechar oportunidades aqui para você, né? Tá sempre com portas abertas. Interessante. O Adriano da Silva agora perguntou. Pessoal, a gente vai já encerrar as perguntas para a gente ir para os finalmente, que às vezes demora mais do que a própria live. É bem legal. Mas para quem tem mais dúvidas, como eu falei, a Rosemary perguntou aqui qual que é o nome do canal da Carla. É Carla Marinho USA. EUA, não é USA. USA. É o USA, Usa. isso. Usa. Usa. Calma, Usa. usa. Pronto. Ela tá como minhas parceiras aqui. Se você entrar no meu canal, você tanto pode pesquisar lá em cima no YouTube que vai aparecer, né? Se você botar Carla Marinho, usa.
vai aparecer, ou então se você for na página inicial aqui do Motivação Águia, você vai ter lá dos lados, canais que eu recomendo, ela vai estar lá como parceira do canal, tá? Então, é uma pessoa que a gente confia muito, então vale muito a pena. Então, se inscreve lá no canal dela, porque é muita pergunta, e infelizmente a gente não tem como responder todas. E ela vai fazer, já postou vídeo, já tem vídeo hoje que ela vai lançar. É hoje de noite, Carla? Vai lançar? Hoje, isso, vai sair hoje um vídeo. Ela já vai lançar outro hoje de noite e ela vai estar postando com frequência e você que está chegando lá pode tirar todas as dúvidas, comenta, deixa o seu like, compartilha os vídeos, tá? E vamos crescer. Já tem muita coisa ruim no YouTube que o pessoal assiste, né? Compartilha. Vamos compartilhar coisa boa também que vale mais a pena para a gente, para o nosso espírito, né? Mas o Adriano perguntou qual que é o melhor estado para ir trabalhar e morar? Uhum. Qual o estado que tem mais brasileiros? E, na sua opinião, e se isso interfere para nós que somos imigrantes? E, na sua opinião, se tem algum estado que é melhor para trabalhar? Uhum. Isso é uma pergunta bem interessante, porque, assim, no Brasil a gente tem uma regra única para o país inteiro, né? Aqui já funciona diferente, é que a regra funciona por estado. Ou seja, cada estado ele vai ditar suas próprias regras, como é a regra de trânsito, qual que é o valor do salário mínimo. Então, o salário ele não é igual para o país inteiro. Ele tem uma diferença. Por exemplo, na Flórida, talvez moradia lá seja um pouco mais barato, mas o salário mínimo também é mais barato, sabe? A mão de obra é mais barata. Você talvez ganharia um pouco menos do que se ganha na Califórnia, por exemplo. A Califórnia paga mais, mas o custo de vida lá também é mais elevado. Um dos motivos que eu escolhi Massachusetts na época foi porque Massachusetts, né? O preço, não vou falar que aqui é barato, o preço de custo de vida aqui de apartamento é um pouco mais elevado, mas, em compensação, a mão de obra ela é mais bem remunerada, né? Por exemplo, aqui, a mesma função que eu faço aqui, eu ganho o dobro do que eu ganharia na Flórida, por exemplo. Então, a princípio, como a minha renda não era só online, ou né, teria que trabalhar para alguém, teria que vender a minha hora, era mais estratégico vir para cá. Né? O custo de vida era um valor médio dos Estados Unidos, mas a mão de obra era mais bem paga, no estado de Massachusetts. Né? E outra coisa também, que foi o que mexeu um pouco comigo, porque aqui a gente sabe que o plano de saúde não é de graça, igual tem o SUS no Brasil. Aqui não tem. Então, quem quiser um plano de saúde normalmente paga. Não é barato, então assim, a pessoa faz o investimento. Mas aqui no estado de Massachusetts, é o único estado dos Estados Unidos inteiro onde o imigrante pode ter o plano de saúde de graça. Então, assim, tem o prós e o contra, né? Não dá para eu falar muito sobre, mas na época eu fiz para mim e consegui consultar de graça, pegar remédios de graça. Então, assim, isso foi um diferencial também, né? Que fez eu decidir vir para cá. Então, isso varia muito de cada estado. Eu acho que brasileiro, ele vive mais nesses 3 estados, Massachusetts, Flórida ou Califórnia. Lógico, pode ter um ou outro, né, espalhado em Las Vegas, né? Espalhado em outros estados, mas eu acho que esses 3 são os que mais a gente vai achar a comunidade brasileira morando, né? Por isso que é muito importante as pessoas realmente se planejarem bem, né, Carla? Porque às vezes as pessoas pensam só em coisas muito superficiais na hora de ir, né? Quem decide ir. Quando, por exemplo, essa questão do plano de saúde, no caso aí de Massachusetts, pode fazer uma diferença para uma pessoa em particular, que tem alguma coisa em particular que precise disso. Já seria uma coisa que a maioria das pessoas às vezes não vê, né? Talvez, não bote na balança. Então, é muito importante as pessoas... É como você falou, é particular, avaliar, então vai depender muito. E as pessoas falam, em Orlando, na Flórida, é onde tem a concentração maior de brasileiros, né? Sim. Só que, em compensação, lá também a mão de obra é mais barata, né? Você já estava comentando na sua live. Então, às vezes, lá as coisas são mais baratas, porém também você é pago menos, né? A hora é mais barata. Então, são coisas que as pessoas precisam botar na balança. Sim, isso é bem individual, né? Por exemplo, tem gente que não consegue, por nada, ficar num lugar frio. Ou seja, o clima pode interferir muito para a pessoa. E talvez ela aceite... eu prefiro receber um pouco menos, mas morar num lugar que tem praia, um lugar visualmente extremamente bonito, com clima agradável,
que vai me deixar mais feliz. Então, assim, isso é bem particular mesmo de cada pessoa, né? Eu acho que o encontro, quando eu passei por esses estados, acho que o encontro de Nirvana, sabe? É quando alguém consegue receber de forma online e decidir e falar assim, olha, agora é onde eu quero mesmo, não é mais o fator do valor da mão de obra do lugar, eu vou escolher o clima que eu quero, o lugar que eu quero, e tem essa total liberdade, né? Acho que essa é a meta de todo mundo, né, que vai, né? A Flórida. Ou a Califórnia, né? Fica aí. Califórnia, eu amo Califórnia, cara. É. A Gisele perguntou, Gisele T. Rodrigues, professores pedagogos e mestres em educação têm oportunidade nos Estados Unidos? Qual a sua opinião sobre isso? Uma das coisas que a gente tem que, né, que pensar quando vir para cá é que muitas das vezes a gente vem achando, vem com uma... por não... Realmente, quando a gente não sabe, ou ainda, né, não sabe do assunto, ainda está pesquisando, a gente vem com pensamentos formados. E muitas das vezes aqui a gente não vai seguir a mesma profissão de início de que quando a gente faz no Brasil, do que a gente é no Brasil. Uma das coisas que a gente tem que ter na mente é que muitas das vezes a gente vai ter que abdicar essa profissão temporariamente, vai ter que abdicar essa função para encarar, talvez, funções mais simples, sabe? Até que você construa o seu inglês, você construa, talvez, a sua documentação, e aí sim você vai seguir alguma carreira aqui, vai estudar e vai seguir uma carreira. Você não pode simplesmente, nesse processo, talvez a pessoa é um advogado ou é uma professora já formada, mudar para cá e seguir a mesma coisa. Muitas das vezes você vai ter que estudar, fazer algumas provas relacionadas, né, à sua carreira, para poder, então, ter essa licença e trabalhar com a mesma coisa. A gente vê muito o pessoal perguntando na internet, nos vídeos que a gente assiste, aí tem vaga para tal função, aí como é determinada a profissão aí, como se realmente a pessoa que já é formada aqui, doutorada, mestrando, fosse atuar na mesma área de princípio. Ela pode atuar, não tem nenhum problema, só que no início tem que ter esse pulo para trás para que depois ela tem que colocar como meta para frente, né? Não é uma coisa que assim que chega você já vai conseguir fazer, né? Sim, isso é uma das coisas que a gente, né, tem que ter em mente, né? Saber abdicar talvez um pouco para ter mais lá na frente, né? E às vezes as pessoas desistem e voltam muitas vezes por não conseguirem ter a resiliência nesse período inicial, né? Não ter essa clareza de que precisa passar por isso. Sim, exatamente, né? Quando você já sai do Brasil com essa mentalidade formada de que, olha, eu vou ter que encarar talvez uma profissão de subemprego, né? Muitas das vezes, gente, eu tô falando o que a maioria faz, né? Lógico que a gente tem brasileiros de sucesso que talvez empreenderam ao longo do tempo e conseguiram, né, estarem melhor financeiramente, mas o que normalmente a gente se vê, o que normalmente as pessoas veem, encaram, né, o serviço principal, a gente vê mais na área de limpeza, construção, Uber, né, delivery, dirigindo, babá. Então, assim, é um emprego inicial que talvez a maioria das pessoas vão fazer, mas não quer dizer que vai ser para sempre. A pessoa tem que ter em mente que aquilo ali é temporário, que aquilo é o ponto inicial para ela se qualificar, adquirir o idioma, adquirir experiência, e aí sim conquistar coisas maiores lá na frente, né? Isso é temporário. Exatamente. Vamos para a nossa última pergunta. Eu vou adaptar ela aqui, cadê? É do Lucas Cidral. Gostei, cara, porque fica as perguntas aparecendo na tela de uma forma tão simples, né? E com a foto, você não precisa ler. Fica... E com a foto da pessoa, já ganha uma divulgação. Cara, o Lucas Cidral, ele perguntou, e a receptividade / segurança para os brasileiros, como é ter muito problemas? Vou completar a pergunta com uma dúvida também. Quando vocês chegaram aí, aquele choque, lógico que aí também tem roubos e tal, nenhum país é perfeito, mas é muito conhecido os Estados Unidos por essa diferença em relação, por exemplo, ao Brasil, na questão da segurança. Como foi? Como é a questão da segurança aí na visão de vocês? E como foi quando vocês chegaram? Tipo, você poder sair na rua, você continua ainda com o tempo, com aquela sensação estranha de que em algum momento alguém pode vir. Porque eu já comentei contigo na live do teu canal, aqui na minha casa,
Se eu abrir o portão, eu vejo a rua inteira de frente. Tipo, se eu, alguém a 200 metros eu vejo, do lado eu vejo 50 metros e do outro lado eu vejo mais 100. Vê um Tipo, cara de eu moto, posso você já põe correr, eu 3 posso... cadeados, né? Isso, tem um tempo de entrar, mas mesmo assim, a gente fica, sabe? Mesmo no portão, a gente fica com receio, olhando para todo lado, como se alguma coisa fosse acontecer. Como é? Vocês ficaram com isso quando chegaram aí? Como é Passa que um cara foi? de moto, já até treme, né? É, Tipo assim, que é agora. É agora. Isso. Peraí. Ui, deixa eu ver se voltou. Isso foi bem engraçado, que quando a gente chegou, demorou um tempo pra gente acostumar a entender que aqui funciona de uma forma diferente, sabe? Assim, não estou falando que não tenha assalto, que não tenha violência, tem, mas são em quantidades menores, sabe? Lógico, se tem áreas melhores do que outras, se você for viver em áreas mais perigosas, como tem em qualquer lugar, pode ser que você corra um risco maior, mas aqui é tão menos, sabe? Assim, é tão mais sossegado, você sente. É inexplicável, sabe? Eu tenho exatamente o sentimento dentro de mim de andar na rua no Brasil e andar segurando a minha bolsa, principalmente depois de um assalto, e como que eu ando aqui, sabe? Eu ando. Gente, se passa um carro de bombeiro passando, eu tô assim, ó, já vai buscar um gatinho que tá preso na árvore. Nossa, que sabe? Tipo assim, eu não sei explicar, mas é uma sensação de paz mesmo, de você estar andando e você vê família, você vê patinho nadando, sabe? Você vê gente caminhando, algo que te relaxa, o ambiente te relaxa por você saber que não vai chegar ninguém querendo roubar seu cordão, sua bolsa, sabe? As pessoas estão naquele ambiente para relaxarem também, para se divertirem. Então, assim, realmente é um sentimento de segurança muito maior. Enquanto no Brasil, né, eu trocava de celular uma vez por mês, que alguém me assaltava, que eu nunca mais troquei de celular depois que eu cheguei. Acho que é a primeira vez na história que meu celular tem vida útil de mais de um ano. Então, assim, isso, é, isso conta muito, sabe? Esse sentimento de sossego. Sossego. Se você saber que ninguém tá mexendo com você, se andar na rua e ver uma família feliz, ver patinhos, ver esquilo. Então, assim, eu acho que todo esse sacrifício que a gente passa, né? Às vezes, o sacrifício inicial de trabalhar com uma coisa que você não gosta de começo, mas você vai manter ali, acho que todo sacrifício ele é pago quando você vê uma sociedade mais harmônica, sabe? Mais segura, ver que você tem mais acesso às coisas, isso tudo conta, assim, 1000 pontos isso positivos. até influencia no seu desempenho, talvez, né? Ah, Um ambiente favorável, você até fica mais animado, né? Mais, sim, sei lá, mais otimista, não sei. exatamente. Não, Ainda você não tô aí, imagina né? Mas eu imagino que seja assim, né? a realidade, né? Tipo assim, quando, não sei, né? Mas pelo menos a experiência que eu passei ainda de você quer conquistar as coisas no Brasil, por exemplo, tem seus desejos, suas vontades, mas aí do nada você é assaltado. Tipo assim, a sua preocupação que antes era atingir aquela meta, agora é dividida em ter que comprar um celular, ter um gasto extra, ter que se preocupar com outras coisas. Então, assim, Verdade. sabe? Você, no Brasil, é como se tivesse um funil com vários furos e a sua energia ela vai sendo dividida. Olha, preocupação com assalto, preocupação em ter que comprar um celular novo, arranhar o meu carro, sabe? Essas pequenas coisas. Então, assim, aqui, justamente por você ter um ponto de partida com mais segurança, mais respeito, você consegue ter um desempenho muito maior. Você não perde tempo ou energia se preocupando com alguém que arranhou seu carro ou, sabe, alguém que te assaltou. Você não perde esse tempo. Você tem um desempenho muito melhor porque a sua cabeça vai estar focada em preocupar só com o que importa agora, sabe? Então, acho que isso conta, assim, muito, muito. É um ponto muito Legal. positivo. Pessoal, é o seguinte, a gente está chegando no fim. Eu quero convidar novamente você que está entrando agora na live, tá vendo agora. Se você chegou agora, você volta, a gente vai já finalizar a live. Vamos para os finalmente aqui, e aí você pode voltar lá no início e assistir tudo de novo, que a gente respondeu, a gente não, a Carla respondeu várias perguntas para vocês, que com certeza vai ajudar vocês, se você tem alguma vontade em estudar, ou tem alguma vontade de trabalhar, morar nos Estados Unidos.
Só que aqui foi só uma pincelada. Se você quer conhecer mais detalhes, vai lá no canal dela, vai estar aqui na está aqui na descrição, está como parceiros da página, lá na página inicial do Motivação Águia. Se inscrevam lá, vou fazer stories também recomendando o pessoal, porque é importante, né? Às vezes a pessoa pode perguntar assim, será que tem muito a ver, né? A live falando sobre os Estados Unidos no canal de motivação, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque para você mudar de um país, seja para estudar, seja para morar, você precisa de motivação, você precisa de planejamento, você precisa de finanças, você precisa trabalhar o emocional. E tudo isso a gente fala aqui nos vídeos do canal. Então, nada mais do que justo trazer algumas lives relacionadas a temas que aparentemente não parecem ter a ver, mas que no fundo tem tudo a ver. E eu sei que muitos de vocês sempre teve, ou como eu tive, e tenho agora mais do que nunca, a vontade de conhecer, de estudar, de morar. Por que não, né? Por que não se programar, né? Por que não se planejar? Eu acho que sempre é hora de você poder começar um planejamento. Não significa que vai ser agora de imediato, mas planejar não custa nada, né? Planejar você pode planejar em qualquer hora da sua vida. Então, foi por esse motivo que a gente começou com essa live. Então, se inscrevam lá no canal dela, ela vai postar vídeo hoje, vai postar mais vídeos, e você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Comenta lá nos vídeos que tipo de vídeo você quer ver, que tipo de dúvida você tem, porque isso ela vai pegar e ela vai selecionar e fazer os vídeos para vocês. Vai ter vídeo de supermercado, sabendo o valor do supermercado, vai ter vídeo de carro. Eu nem sei, já estou dizendo aqui o que ela vai fazer. Vai ter vídeo de carro, de moradia, vai visitar locais, sei lá, turísticos. Enfim, vai ter de tudo, porque é um leque, né, de oportunidades. Então vai ser muito bom para você, né? Então vamos parar de assistir muita porcaria na internet, vamos assistir coisa que agregue a gente, né, à noite, antes de dormir. E estimule os seus sonhos, né? Assim, estimule os seus desejos. Porque, assim, realmente o comentário ele faz muita diferença quando, né, vocês se engajam, porque vocês são combustíveis, né? O combustível é o combustível, é a motivação da gente, né? Vocês dão ideias do que a gente pode fazer, do que a gente vai produzir. Então, principalmente, todo mundo tem um começo, todo mundo parte do zero. Principalmente esse começo, a gente precisa do apoio de vocês, que é para vocês que a gente produz o conteúdo, né? Então, assim, é sempre no intuito de ajudar, agregar valor. Então, quanto mais dúvidas ou sugestões vocês dão, mais conteúdo a gente tem para produzir. Isso é muito importante, né? Acho que é relevante para os dois lados, todo mundo sai ganhando. E só para lembrar o Jader Carneiro, ele perguntou da questão da formação. Jader, essa pergunta já foi respondida agora há pouco pela pergunta da Gisele. Então você pode voltar um pouquinho, que a sua resposta já vai estar lá, tá bem? E, gente, as perguntas vão surgindo, não tem realmente como responder vocês, infelizmente, perdoe a gente aí dessa vez, mas a gente pode fazer mais lives no futuro, a gente pode organizar, tá? Sim, mas... E sejam aí, acompanhem o nosso canal, o canal da Carla principalmente, porque se há dúvida sobre os Estados Unidos, é lá que você tem que acompanhar também. Ela vai postar tudo lá. E, Carla, para finalizar, fala pra gente, pro pessoal, se você puder listar 3 pontos, tipo, eu quero me mudar, quero estudar fora, nos Estados Unidos. Quais são os 3 pontos que mais primordiais que você colocaria numa lista para as pessoas se preocuparem, digamos assim, né? Elas têm que focar atenção naqueles 3 pontos que você acha fundamental para quem quer um dia se mudar. Quer vir para cá e construir, né? Isso. Passar por esse processo. Vamos usar a caixinha da criatividade aqui, da espontaneidade. Deixa eu ver se eu estou pronta. Então, eu acho que uma das visões principais de quem chega aqui, principalmente, né, quem está pensando em estudar, que vai passar um tempo maior aqui, é em formas de se documentar aqui, né, de conseguir a sua documentação. Porque a gente vê milhares de imigrantes que, infelizmente, ou não se qualificam ou não conseguem a sua documentação aqui. A documentação que eu falo é o green card, a sua permissão de residência aqui, né? Você residir aqui sem ter que ficar comprovando visto, né? Você morar aqui legalmente e viajar para fora, sabe? Então, assim, você pensar em como você conquistar essa documentação, acho que tem que ser prioridade, sabe?
procure formas, estude formas de como conseguir, leia as entrelinhas, que lá muitas vezes é onde você vai se encaixar e você nem sabe, sabe? Então, assim, Green Card, eu acho que tem que ser um foco, a pessoa tem que vir pensando em como conseguir, não interessa, ela vai conseguir esse tipo de documento, sabe? O segundo ponto, pense financeiramente em comece mais de baixo, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente fica muito animado que a gente pode comprar muitas coisas, a gente tem mais acesso a coisa de qualidade, uma comida de qualidade, roupas de qualidade, carros mais baratos. Então a gente quer chegar já no Camaro, a gente quer chegar já alugando uma Ferrari. E não é bem assim, sabe? Você realmente pode ter acesso a isso, mas comece com uma mentalidade sabendo quando esse vai ser o momento certo, né? Alugue seu lugar um pouco menor, pense em reduzir o seu custo fixo, porque você ainda está sabendo, você ainda está vendo com o que você vai trabalhar, como que vai ser o seu novo estilo de vida, né? A sua nova rotina. Então, assim, comece com menos, não saia gastando todas as economias que você trouxe ou querendo comprar demais. Vai ter o tempo certo de você adquirir tudo isso. Então, comece pensando sobre o Green Card, pense nas suas economias, em começar com o custo fixo menor, sabe? Um custo fixo menor. E terceiro ponto, não pense em, o que eu falo? Em se amarrar demais. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando você chega aqui, você vai fazer talvez um contrato de aluguel ou um contrato com a escola, todos esses contratos te deixam presos aqui por um tempo, correto? Tem contrato de aluguel que é por 1 ano e meio, contrato com a escola de 1 ano e tanto. Então, assim, quanto mais você enxugar esse tipo de amarras, mais liberdade você tem. Porque talvez você não se encaixou naquele estado. Talvez você veio para um estado mais frio e depois quer mudar para um estado mais quente. Então, assim, se futuramente você mudar de ideia, fica muito mais fácil você ter essa liberdade de decisão, essa liberdade de se mudar e escolher um lugar melhor, que talvez você se enquadre mais. Então, assim, pense em não adquirir, talvez, coisas que vão te prender aqui por muito tempo. Talvez seja melhor, né? Então, fazer contratos menores, com tempos mais curtos, que aí você tem mais liberdade de se mover, digamos assim, né? Então, eu falo esses 3 pontos que eu acho que dá mais liberdade de um jeito geral aqui, sabe? Abre muitas portas. Eu quero agradecer, gente, finalizar, eu quero agradecer muito o Rafa, a gente vem acompanhando todo o esforço, né, o crescimento do canal, toda essa colheita, todo mundo que está junto, vocês também que incentivam a produzir os conteúdos, que compartilham os vídeos, engajam e faz isso tudo acontecer, sabe? Então, assim, muito obrigada ao Rafa, a vocês que fazem isso tudo aqui acontecer e que essa sinergia é muito importante, sabe? Se todo mundo numa consciência ali de agregar, de, sabe, fazer algo maior, isso é muito rico. O conhecimento em si repassado, isso é algo maravilhoso. Então, agradecer ao Rafa por ceder esse espaço para a gente, né, agregar valor para as pessoas, agradecer a vocês que estão aqui fazendo isso tudo acontecer também, tá? Obrigada. É isso, a gente que agradece, tanto eu como o pessoal que acompanhou, agradece você pelo seu conhecimento. Vocês estão aí há 2 anos, né? Tem tanta experiência para você ver como é possível. Realmente, qualquer pessoa pode, qualquer brasileiro pode transformar, construir vida, né, do zero e conquistar muitas coisas também em outro local. Vocês poderiam simplesmente se conformar com os assaltos, por exemplo, que vocês sofreram. Como é assim que aqui funciona, então vamos se acostumar, vamos sair menos de casa, vamos viajar menos, vamos consumir menos. E não é bem assim. Então, muito obrigado por compartilhar o conhecimento que vocês adquiriram aí todo esse tempo. O prazer foi nosso. Espero que futuramente a gente possa fazer outras lives também, falando sobre outros assuntos. Porque se a gente fala a noite todinha, você já conhece. Exatamente, vai empolgando. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal dela, tá? Vai ter vídeo hoje, que eu tô sendo chato porque vale a pena. Se inscreva no vídeo hoje, vocês não vão se arrepender, tá? E, gente, vocês gostaram do nosso Papo Águia? É a primeira vez que eu tô aparecendo aqui, não se assustem. Eu vou aparecer mais vezes, vou ter outras pessoas também, já tô
outros convidados que eu já estou contactando para trazer. Tem convidados que são psicólogos, tanto psicólogos comportamentais, que vão tratar alguns problemas, alguns traumas que a gente tem, psicólogos do sono, psiquiatria do sono, como a gente dormir melhor. Então, todos esses pontos que trabalham o nosso desenvolvimento interno, eu vou fazer para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais pessoas. Obrigado a Carla. Ian, não sei se você está vendo aí. Se estiver vendo, um abraço. E é isso, gente. Muito obrigado. Deixa um seu like e compartilhe essa live com algum amigo seu que tem vontade de morar ou estudar nos Estados Unidos, para que ele conheça o canal e conheça o canal da Carla também. Tá ok? É isso. Viu? Um beijo. Vamos desligar. Valeu, tchau, tchau. Tchau.